Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Eurico, eu sou da Propus Data Science. Eu queria de início agradecer a oportunidade aqui, o convite da KingRoad para participar do Conexão. Dar os parabéns para ele pela iniciativa, que realmente é muito legal, cara, disponibilizar tanto conteúdo de forma gratuita via web e para a gente de todo o Brasil. Eu praticamente vou falar aqui, cara, sobre, como está na palestra, Big Data, Hadoop, NoSQL, Data Lake e Data Science. Eu nem coloquei Data Lake, senão vai ficar o título grande demais. Nosso objetivo é exatamente explicar o que é isso, para que isso tudo serve e como isso se relaciona. Muitos de vocês já devem estar ouvindo falar muito dessas palavras, muito desses termos que estão em voga, né? Mas é interessante a gente entender exatamente que tipo de problema cada um desses caras aí resolve e principalmente como é que isso tudo se relaciona nesse cenário de Big Data e Data Science principalmente, tá? Uma coisa que já vão notar que é o seguinte, ó, um dos trabalhos que a gente desenvolve é exatamente de disseminar essas tecnologias, esclarecer essas dúvidas. Então, eu já começo de cara abrasileirando os termos, tá? Então, não vou falar Big Data, até porque eu acho que ninguém mais na nossa área fala em Data Science, Data Center, né, minha gente? Todo mundo é Data Center. Então, eu vou falar sobre Big Data, NoSQL, Hadoop, Data Lake e Data Science. Vou falar só um pouquinho rapidamente sobre mim, sobre a nossa empresa, até porque muito do que eu vou falar aqui são experiências que a gente desenvolveu na empresa todo esse tempo, tá? Eu sou empreendedor já bem antes de startups, tá? Sou engenheiro eletrônico, sou cientista da computação e os últimos 4 anos, cara, quando eu conheci esse ambiente de Data Science, eu realmente me apaixonei principalmente Big Data, Data Science e comecei a me envolver bastante com isso. Nós começamos isso há cerca de 4 anos atrás. A Propus Data Science começou com uma unidade de negócio da Propus Science, que é uma empresa que já tem 13 anos e foi uma das primeiras empresas foi fundada, foi criada para trabalhar com open source e com software livre. E há 4 anos atrás um grande cliente nos procurou e exatamente sobre isso, nos faça um workshop para a gente entender o que é Big Data e como isso tem muito a ver com open source e vocês são do ramo, quem sabe vocês apresentem isso aí para a gente. Nós desenvolvemos um workshop, desenvolvemos um segundo, a partir daí implementamos um primeiro cluster Hadoop desse cliente. Começamos a trabalhar nessa área com uma unidade de negócio da Propus Informática e há quase dezembro agora, fazem 3 anos, nós criamos uma nova empresa, que é a Propus Data Science, que especificamente trabalha nesse cenário, tá? Eu sou o CEO da empresa, o que eu quero dizer com isso é que eu não sou o CTO, tem gente até mais competente que eu no que a gente vai falar aqui hoje, tá? Mas eu acredito que nesse overview a gente vai poder trabalhar bastante bem. A nossa empresa, a sede aqui em Porto Alegre, somos inclusive vizinhos aqui da KingRoad. Nós somos parceiros da MongoDB, da Hortonworks também, vocês já vão entender o porquê dessas parcerias na sequência da palestra. Também nós somos parceiros da IBM e há bem pouco tempo a gente formalizou a parceria com o Neo4j. Eu vou falar sobre esses caras na sequência, tá? A gente trabalha, como eu falei, em consultoria, arquitetura, implementação, enfim, todo esse cenário, tá, dessas tecnologias que nós vamos falar aqui. Se alguém quiser mais uma informação, tem o site da empresa, é propus.science, fique à vontade lá para colocar. Bom, o que a gente vai começar a falar agora especificamente é sobre a questão do Big Data, tá? E a primeira dúvida é o seguinte, o que é Big Data afinal? Tá? Existe uma piada, talvez vocês já tenham ouvido, que Big Data é como sexo na adolescência. Todo mundo fala, poucos praticam, todo mundo fala, poucos sabem do que se trata e menos ainda praticam. Então Big Data é um cenário, uma coisa muito nova, tá? E Big Data nada mais é que um conceito. Tá? Não é tecnologia, não é produto. Big Data é um conceito, tá? Focado em grande armazenamento de dados e tratar isso aí a uma maior velocidade, uma velocidade adequada, tá? Aqui tem um slide, cara, bem interessante, tá? Que a Go Globe produz e eu atualizei ele está atualizado até esse mês de maio, se eu não me engano, tá? Porque isso aqui muda continuamente e ele fala aqui muito desse cenário de internet, tá? Então a cada 60 segundos o que a gente está gerando de informação no mundo inteiro na internet. O que interessa que está aqui, ó, nessa parte aqui da tela, o que isso aí representa na prática, tá? Que hoje no mundo, cara, a gente gera cerca de 2,5 exabytes de dados todos os dias, tá? Para vocês terem uma ideia do que é isso, tá? Significa o seguinte, se a gente considerar todo o volume de dados que foi gerado no mundo, desde que o mundo é mundo, mais de 90% desse volume de dados foi gerado nos últimos 2 anos. E é esse o crescimento exponencial que está tendo nessa geração de dados, tá? E principalmente, tá? E esse cenário reflete bem isso, tá? Que mais de 90% desses dados são dados não estruturados. Vocês também já devem ter ouvido falar o que é dado estruturado, dado não estruturado.
É muito simples. Eu tive uma definição de um expert da IBM em computação cognitiva, ele deu uma explicação muito interessante. Dado estruturado é um dado que o computador entende. Dado não estruturado, o computador não entende, a gente tem que encontrar outras formas que não a gente usa atualmente para poder persistir esses dados e trabalhar com esses dados no computador. Mas a gente gosta muito de falar Big Data falando desse cenário de internet, né? Mas vamos dar uma olhadinha para dentro de casa, tá? E se a gente pensar o seguinte, o que acontece dentro da minha empresa hoje, tá? Primeira coisa que a gente enfrenta é que a gente nota o seguinte, a gente tem muito legado, tá? E muitos dados compartimentalizados, tá? O que a gente enfrenta hoje? A gente tem inúmeros sistemas legados, quanto mais antiga a organização, mais sistemas legados eles têm. Na nossa área é muito comum, tá? Em tecnologia da informação, a gente andar para frente olhando para trás, ou seja, a gente tem que manter a compatibilidade com aquele legado. E isso leva a um cenário que é muito comum a gente ter, então, inúmeros sistemas, não tem uma padronização de dados. Cada produto tem um determinado objetivo e ele guarda os dados naquele seu formato, que atendeu para a sua necessidade, e isso leva a um cenário que tem uma dificuldade muito grande a gente poder conversar para um outro, certo? Então essa é uma dificuldade que a gente encontra hoje. Então, a gente tem um cenário, tá, hoje, juntando aquela questão de que a gente está falando de novas fontes de dados de internet, em que eu tenho um sistema legado aqui eu já compliquei mais e coloquei um Data Warehouse, um EDW, Enterprise Data Warehouse, que seria um BI, né, umas aplicações, e aqui embaixo a gente está com esse novo cenário de todas essas novas fontes de dados, tá? Então tem desde social, tem geolocalização, máquinas, enfim, é muito grande a gama de informações, a seguir até eu vou detalhar um pouquinho melhor, que está sendo gerado hoje em dia, tá? E como é que a gente extrai valor desse negócio? Aí então que entra o Big Data, entendeu? E a gente vai falar aqui um cenário de Data Lake que é bem que se aproxima para resolver essa demanda. Bom, mas a gente já sabe que esses são os nossos problemas, que a gente quer tratar desses dados, né, dessa nova variedade de dados, por que a gente não resolve isso aí, né, de uma forma objetiva? Então, basicamente, aí que entra o Big Data. E o Big Data, como eu falei, é um conceito, tá? E o Big Data se fala muito dos Vs, os 3 Vs do Big Data. Tem gente que fala de 5 Vs de Big Data. Eu gosto muito de diferenciar de 3 mais 2, vocês já vão entender o porquê. Os primeiros 3 Vs do Big Data que ele resolve é o grande volume de informações, essa variedade de informações muito grande, principalmente informações não estruturadas, e que a gente precisa processar isso tudo num tempo adequado. E esse é o grande desafio que o Big Data vem nos resolver, tá certo? Mas, dado por si só não serve para nada. A gente precisa dos outros 2 Vs, que é o quê? Que é extrair, avaliar a veracidade de toda essa massa de dados que a gente tem e extrair valor. Porque o que interessa na realidade, minha gente, é o valor que a gente vai extrair disso tudo. O que vai pagar a conta desse negócio? É o valor que eu vou agregar na minha empresa, que novos produtos eu vou criar para a minha empresa, quais são os novos insights de negócio que eu vou gerar em cima disso tudo. E aí a gente entra num outro cenário, que são essas 2 ciências, que são os 2 domínios, tá? Se a gente for analisar nesse cenário do Big Data, vamos pensar tratar de volume de informação, dessa nova variedade de informação, numa velocidade adequada, a gente não está fazendo muito diferente do que a gente fez até hoje na ciência da computação. A gente vai ter novas abordagens, novos produtos, a gente vai ver isso aqui em seguida, tá? Mas aonde a coisa começa a pegar é na ciência do dados, no Data Science, tá? Que é onde a gente vai começar a atrair valor e veracidade desse negócio. Então aqui a gente já começa a explicar o que é uma coisa e o que é outra, certo? E principalmente na ciência da computação, é uma coisa que está muito intrínseca para a área de TI. Quando a gente começar em Data Science, a gente tem que pensar muito também que a gente tem que envolver as áreas de negócio. Tá? Não adianta ter um cientista de dados que a gente vai lá adiante, se esse cara não tiver realidade com o dia a dia da realidade de negócio. Então, principalmente quando a gente começar a pensar em empresas que querem usar todo esse cenário novo, e a gente chama do Data Driven Enterprise, ou seja, empresas movidas por dados, eu tenho que começar a pensar de estruturar como manipular esses dados todos, mas tenho que pensar também como é que eu vou extrair valor desse negócio. Tá? E aí comece a pensar também em desenvolver as áreas de negócio da tua empresa. Aqui, só para sentar um pouquinho melhor, está pensando em volume, ele coloca aqui um pouquinho o que a gente está gerando no mundo inteiro e nota assim, América do Norte, isso aqui é em petabytes no mundo, tá? Que se na América Latina são 50 petabytes, a América do Norte tem 3.500 petabytes sendo gerados, comparando com o restante do mundo, tá? Também isso aqui é válido, cara, porque muitas dessas transações que a gente descreve um pouquinho aqui embaixo, acabam sendo, isso aqui sendo registrado lá, porque as empresas estão lá, enfim, tá? Um outro dado muito importante hoje é a questão de variedade de dados, tá? Porque hoje a gente tem tanta informação que as pessoas estão gerando de relacionamento entre as pessoas, aí principalmente redes sociais, que gera muita informação,
como também das pessoas com máquina, e a gente tem sido essa questão de e-commerce, smart cars, dados médicos, medicina, uma coisa que está tendo endereçado muita aplicação nesse cenário, tá? E mesmo dados de máquinas, tá? A gente viu aqui, por exemplo, a aplicação de IoT, que a gente começa a ver como é que começa a relacionar essa série de coisas. E aí entra a questão de como é que eu vou processar isso aqui num tempo adequado, tá? E aí a gente fala muito aqui está muito endereçado nessa figura, muito a questão de internet, como sempre, tá? Mas eu pergunto para vocês o seguinte: se a gente tem uma aplicação, tá, de concessão de crédito, que a gente pode usar tudo isso aí para trabalhar, se eu levar 20 segundos para dar um tempo de resposta, é um tempo adequado. Não vai ser, vai até ser rápido, tá? Agora, se eu tiver numa aplicação de fraude em sistemas financeiros, 20 segundos pode ser uma eternidade. Então essa questão de tempo muitas vezes tem a ver com o tipo de aplicação que a gente devolve. E aqui de novo relacionando o seguinte, tá? Que não adianta só ter isso tudo e eu não extrair valor desse negócio e a variedade que eu tenho que trabalhar. Bom, mas então, se a gente já entendeu que a gente tem que resolver essas broncas todas de volume, de variedade, de velocidade, tá? Qual é o problema de atender isso aqui hoje, tá? Por que isso aqui não... Por que a gente tem que falar de Big Data? Porque a gente hoje a tecnologia, hoje, principalmente quando a gente pensar em bancos relacionais, seus servidores, tá? Eles têm algumas limitações. E aqui eu já botei a figurinha do silo, tá? Porque hoje, cara, a tecnologia, primeiro, tá? Ela historicamente escala na vertical. O que quer dizer isso? Se eu tenho que aumentar uma capacidade de processamento de uma determinada aplicação minha, como é que se fez historicamente? Compra um servidor maior capacidade de processamento. Eu preciso de disco, aumento a área de storage, seja na barriga, seja um storage, tá certo? Então isso leva a que a gente crie aquele velho problema dos silos, tá certo? O outro problema é que a gente trabalha nesses modelos com dados estruturados. E a gente está falando hoje que a gente tem muita informação que é não estruturada. E outro ponto que nos dificulta é que a gente trabalha dentro de um modelo de dados fixos, que tem que ser estruturado previamente. Então, quando a gente cria um sistema hoje usando um banco SQL, a gente tem que modelar, né, a terceira forma normal e por aí vai. E esse tipo de tecnologia, tá, acaba nos dando limitações para atender esse novo cenário. Tá? Um ponto importante de colocar agora aqui é o seguinte: quer dizer que nada mais disso aqui presta? Não. O que é importante de colocar aqui é o seguinte, tá? Esqueçam o ou, uma coisa ou outra. Trabalhe muito com e, uma coisa e outra. Tudo que a gente vai falar aqui não é disruptivo com aquilo que vocês têm hoje na empresa. Ele veio agregar, ele veio a somar, veio resolver uma outra classe de problemas. Então, se a gente tem essas limitações, como é que a gente resolve isso, tá? Basicamente, a gente resolve isso de duas maneiras. Ou eu faço o armazenamento distribuído, ou eu faço o processamento distribuído, tá? Simples assim. O que essas novas tecnologias vão fazer? Primeiro, ele vai escalar na horizontal. Então, em vez de, para aumentar a capacidade, eu preciso ter um servidor cada vez mais poderoso, cada vez ter mais disco na barriga ou no storage, eu começo a usar vários nós de processamento, vários nodes, entendeu? E eu cresço na horizontal, como a gente chama. A outra questão é o seguinte, é que essas tecnologias, eles trabalham tanto com dados estruturados, como também com dados não estruturados. São novos modelos de persistência. E sem uma modelagem prévia. Vocês já vão entender como isso aqui é interessante. Bom, se a gente pensa em armazenamento distribuído, a gente vai ter os bancos NoSQL que basicamente vão resolver essa demanda. E aí que começa a entrar onde que o NoSQL entra nesse cenário de Big Data. Tá? Existem também os Advanced SQL, ou seja, existem bancos de dados hoje SQL, que também resolve essas questões de escalabilidade, de alta disponibilidade. Tá? Um dado interessante, até nem mencionei aqui, que é o Kinetica com K, que é um banco de dados SQL que roda em GPUs, roda em NVIDIA. Então é um banco que trabalha, ao invés de 32 core, 4.000 cores. Para processamento é muito interessante, algum tipo de aplicação pesada. E aqui alguns exemplos, tá, dos bancos no SQL que a gente vai relacionar um pouquinho adiante, falar para vocês. E se eu tiver o processamento distribuído, tá, aí que entra o tal do Hadoop, tá, que o MapReduce a gente já vai falar o que é, que foi onde tudo começou, e aquela siglinha ali do MPP quer dizer Massive Parallel Processing, ou seja, processamento massivo paralelo, a gente trabalhar em paralelo, ou seja, eu faço um processamento distribuído, tá? Então, basicamente, aqui a gente já conseguiu endereçar o que é o Big Data, o que é o NSQL, qual que é a questão do Hadoop, onde eles se situam nesse cenário, tá? De atender essas demandas, esses novos desafios do Big Data. Falando um pouquinho do NoSQL, ou NoSQL, como o pessoal gosta de falar, primeira coisa que tem que colocar é o seguinte, tá? Não é node not, é not only, não somente SQL, tá? Então são bancos que servem para o quê? Para persistir informação, como todo banco de dados, principalmente, tá? Quando trabalhar com dados que não estruturados ou que não precisam de uma modelagem prévia. Essa é a grande flexibilidade que eles começam a nos dar.
Eles têm alta disponibilidade, eles têm escalabilidade horizontal, então não adianta também eu crescer e não ter alta disponibilidade. Se cai um nó, o que acontece? Né? E eles têm detalhes muito interessantes, tá? E aqui eu posso falar muito que eu conheço mais o MongoDB, que é muito interessante o seguinte: eu posso montar um deploy desse banco com simplesmente um servidor, e desde que eu utilize na sua configuração determinados cuidados, tá? Eu posso escalar de 1 para 100 instâncias desse banco e eu não mudo a minha aplicação. Ela nem se dá conta que ele está com várias instâncias, entende? Então isso que facilita muito nessas tecnologias, tá? Essa questão de escalabilidade. Eu posso ter uma aplicação que eu tenho certeza que ela vai escalar, eu já preparo, eu estou na dúvida, não sei, já deixa pronto. Se ele for escalar, não vai ter impacto no desenvolvimento. Quanto tipo a orientação de bancos, tá? Os principais são esses 4, tá? Porque tem alguns que já estão tendo mais de um desses, tá? É o key value, chave valor, os colunares, que é o família de colunas, os de documentos e o grafo, tá? Grafo é um banco muito interessante porque o grafo, pegando aquela figurinha que está aqui, tá? O que me interessa nem tanto são esses objetos que são as esferas, mas principalmente os relacionamentos entre esses objetos, tá? Ele resolve muito bem essa classe de problemas. E aqui entra um outro cenário que eu estou falando, que é a inclusão, tá? Que pensem, pessoal, em persistência poliglota. O que quer dizer isso, tá? Persistência poliglota quer dizer o seguinte, que não tem um banco de dados melhor que o outro. Existe o banco mais adequado para a tua aplicação. Acabou o tempo que se eu ia fazer uma aplicação, eu só ia usar um determinado banco de dados. Eu posso usar, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, tá? De persistência poliglota num site de e-commerce, tá? E nós vamos usar 4 bancos diferentes aqui. Por que isso, tá? Eu tenho 4 grandes demandas quando eu for pensar em um catálogo numa aplicação de e-commerce, tá? O que eu vou ter que resolver? Eu tenho que ter um catálogo de produtos, eu preciso ter um carrinho de compras, eu tenho que ter as recomendações e eu tenho que ter o checkout. Basicamente isso, tá? E o que acontece se a gente fosse trabalhar simplesmente com o banco SQL? Vamos usar, por exemplo, o MySQL, que é um banco bom para a internet, tá? Bom, quando eu tenho um catálogo de produtos, eu vou ter que, então, cada produto que eu vou vender, eu vou ter que ter diversos atributos, e na minha modelagem do meu banco eu vou ter que ter, então, tabelas que vão representar todos esses atributos. Vamos pensar um cenário que eu vendo a chamada linha dura, ou seja, eu vendo geladeira, eu vendo televisões, eu vendo forno de micro-ondas, eu vendo aparelho de som, enfim, cada produto desses tem diversos atributos. Então as minhas tabelas vão ter que refletir todos esses atributos que esses objetos que eu quero vender, esses itens, né, que o meu site queira vender. Agora, independente de eu os utilizar ou não, eles vão ter que ser incluídos na minha modelagem. A gente bota isso aqui em produção, passa 6 meses e o pessoal avisa, vamos trabalhar com a linha mole. Ou seja, vamos vender agora itens de cama, mesa e banho, vamos vender vestuário e por aí vai. Ou seja, eu vou ter que mexer na minha modelagem para incluir outros campos que possam persistir os atributos desses novos objetos. O que a gente faz nesse cenário? A gente usa um banco orientado a documentos, como por exemplo o MongoDB. Por que eu uso um banco orientado a documentos para isso? Porque esses bancos têm uma característica que é o seguinte: se eu tenho um objeto e eu preciso distribuir, por exemplo, esse copo, quais são os atributos que eu preciso para esse copo? Eu crio um registro no banco com isso. E se eu precisar, por exemplo, desse bonequinho, eu vou criar os bancos. Cada registro tem única e exclusivamente os campos necessários para descrever aquele objeto. E isso não me cria nenhum tipo de inconsistência no banco. Então fica muito fácil, cara, eu ficar agregando objetos lá sem ter que parar a minha produção, sem ter que mexer na minha modelagem. E por isso que são muito indicados. Pensando no carrinho de compras, o que acontece no carrinho de compras? Quando eu estiver navegando no meu site, aquele carrinho de compras tem que me acompanhar, certo? E normalmente o que isso aqui impacta? Impacta em I/O de disco. Então eu vou ter que ter, enquanto eu estiver navegando para estar acompanhando aquilo tudo, eu tenho que estar persistindo aquilo e eu preciso, volta e meia, estar fazendo acesso no meu disco. O que eu faço nesse cenário aqui? Eu uso o Redis. O que é o Redis? É um banco no SQL, chave valor, bacana para esse tipo de aplicação, mas fundamentalmente ele trabalha em memória. Então é um banco, cara, que quando eu tiver todas essas navegações, eu não vou estar precisando de acesso a disco. Eu trabalho com ele em memória, persisto ele em memória. E isso eu garanto desempenho, eu evito engargalar o meu hardware. Recomendações? Aí o banco de grafos, tá certo? Porque é bem aquilo, recomendação. Eu tenho os objetos, são aquelas esferas, mas não principalmente as esferas, né, pessoal? É o relacionamento que me interessa. Então eles tratam muito bem esse tipo de demanda. E o checkout a gente deixa no SQL, cara. Ele é muito bom para isso. Ele é relacional, ele tem integridade e tudo mais. Ou seja, é o banco mais adequado para isso, tá? Ali eu coloquei Enterprise DB, porque eu conheci há pouco tempo esses caras. E para quem quer trabalhar com Postgres, mas se ressente de features Enterprise, como a gente encontra em outros bancos, dê uma analisada nesse cara. É um Postgres com uma feature Enterprise.
Então aqui nesse momento, pessoal, o que eu tinha para falar de NoSQL, tá? Um ponto interessante de falar, que nós já tivemos clientes, aqui a gente já vai entrar para falar de Hadoop, mas antes disso eu só queria complementar com o seguinte: nós já tivemos clientes que nos procuraram e mencionando que queremos um Hadoop. Quando a gente vai analisar exatamente a demanda dele, ele não precisava de um Hadoop, um próprio banco, um MongoDB resolveu a demanda dele, tá? Então é muito interessante esses bancos, e vários clientes nossos, muitas vezes, são empresas que têm aplicações que usam bancos SQL, muita gente de ERP, por exemplo, usa isso, e eu preciso agregar algumas funcionalidades. Então eu não preciso, cara, nesse cenário de persistência poliglota, de termos que desenvolver um novo sistema usando um novo banco de dados. Nada disso. O que a gente faz? A gente agrega o MongoDB e começa a persistir nele, os objetos são mais adequados de serem persistidos num banco orientado a documentos. E mantenho aqueles objetos que são mais interessantes usar um banco SQL na minha aplicação convencional. Isso agiliza o tempo de colocar novas funcionalidades e não é uma coisa tão disruptiva, tão impactante de que refazer toda uma aplicação. Então, eu queria um comentário que eu queria colocar para vocês. Bom, o Hadoop, tá? Por que o Hadoop é um elefantinho amarelo e tem esse nome? Aqui é um dado interessante no mundo open source, né? Enquanto muitas vezes empresas gastam milhões de dólares para branding, isso aqui aconteceu. O Doug, que era o cara que é o criador desse produto, ele estava trabalhando, estava dizendo, pô, tem que inventar um nome para esse negócio. A filhinha dele entrou correndo na sala com um elefantinho amarelo, jogou na cara dele e gritou, Hadoop. Ele parou, não estava registrado o domínio, foi criado o Hadoop com o elefantinho amarelo. Coisas de open source, tá? Não se gasta milhões de dólares em branding. O que é o Hadoop, tá? Ele é um framework que vai nos permitir trabalhar de forma distribuída, de processar de forma distribuída. Eu gosto de fazer uma analogia o seguinte, pense no Hadoop como sendo um Linux para trabalhar com Big Data. É muito semelhante, os dois são open source e a gente vai falar de distribuições também, tá? Então eu acho que fica bem interessante a gente fazer essa analogia e até quem é da área vai entender mais fácil, tá? Bom, quais são as vantagens do Hadoop? Primeiro, o baixo custo, tá? Porque eu posso usar hardware commodity. Então, em vez de eu ficar usando servidores extremamente poderosos, eu posso usar hardware commodity pequenos servidores, tá? Isso hoje em dia até já não é... A capacidade de servidores tem aumentado, mas vocês vão ver ali que a complexidade também tem aumentado e muitas vezes tem que usar servidores não tão pequenininhos assim. Ele é storage flexível, ou seja, eu posso gerenciar muito bem esse aumento de capacidade de persistência nele, tá? Ou eu coloco mais nós, ou eu aumento os discos que eu tenho em cada nó. Então é muito flexível de fazer isso, tá? Ele é open source, tá? Ele foi e é desenvolvido por uma comunidade open source, é muito forte nesse cenário. Aqueles bancos que eu comentei ali de NoSQL, a grande maioria deles, se não todos, são open source também. Alguns têm licença Enterprise, mas tem o open source também. E são a questão, principalmente no Hadoop, a questão de tolerância a falhas. Quer dizer, não adianta ter toda essa capacidade de ter inúmeros nós de processamento e se um nó cai. Isso vai acontecer. Isso aí, então, ele é tolerante a falhas, isso é um diferencial muito grande dele. Não está aparecendo, só o contador de tempo ali, só para... bom, vamos falar um pouquinho aqui assim, pessoal, do ecossistema Hadoop, tá? Então, o que ele é? O Hadoop, quando surgiu, cara, ele tinha esses dois caras, o MapReduce e o HDFS, tá? O que é o HDFS? É um sistema de arquivos distribuído. E o MapReduce é a capacidade, então, de processar de forma ordenada através desses inúmeros nodes que o HDFS vai me permitir resolver essa persistência, tá? Ele é um projeto da Apache Foundation, ele vai ter vários componentes, vai falar nisso, e ele está organizado em distribuições, tá? No próximo slide vocês vão entender a vantagem da distro para o Hadoop. Por que isso? Eu posso lá baixar os fontes, eu posso montar minha própria distribuição? Pode, cara. Como eu falei, é uma analogia que a gente tem com o Linux. Mas isso aí vai ser bastante trabalhoso. E se a gente pensa das principais distribuições Hadoop hoje no mercado, são essas três. A Mapiar, a Cloudera e a Hortonworks. O que diferencia basicamente delas é o modelo de negócio, tá? A Mapiar, ela é proprietária. A Cloudera é open source, mas tem componentes proprietários, que eu tenho que ter o licenciamento, e a Hortonworks ele é totalmente open source, certo? Ela tem um modelo parecido com no Linux o Ubuntu, tá? Que a Canonical tem, ou seja, se eu quiser eu posso contratar uma subscrição que me dá o suporte, mas se a subscrição terminar não muda nada, eu consigo atualizar o produto, consigo seguir trabalhando, tá? Eu dei uma pesquisada um tempo atrás, um estudo da Forrester, comentando as principais distros Hadoop no mundo, eles mencionavam essas três, falavam na Pivotal e na IBM. A IBM hoje não tem mais distro, hoje ela usa a Hortonworks
Em outro cenário falava de mais 10, falavam também, a Intel tem inclusive, a Teradata tem, mas a Teradata é a Hortonworks, o HD Insights da Azure, tá? É a Hortonworks também. Agora, há pouco, Teradata é a Hortonworks. A Hortonworks tem parcerias com a SAP, com a SAS, agora com a NEC, com a Dell, enfim. A Cloudera, a Oracle tem um Appliance Big Data, que na realidade é um Cloudera embarcado num hardware da Oracle. Tá? Enfim, é muito grande a gama de distribuições que a gente tem, e assim como o Linux, cada uma tem vantagens, tem desvantagens, e cada um vai usar a que achar mais adequada. Tá? Para ter uma ideia da bronca que uma distro resolve, tá? Isso aqui eu botei um landscape, isso aqui já é da Hortonworks. Como eu falei, como nós somos parceiros, eu tenho algumas facilidades, tenho mais tranquilidade de falar, e eu peguei uns exemplos deles aqui. Mas o que a gente está colocando aqui é o seguinte, ó. Isso aqui, se o HDP, que é a distro Hadoop deles, ele tem todos esses componentes que estão relacionados aqui embaixo, nessa base, tá? E aqui para cima a gente tem a evolução, quer dizer, os releases de cada um desses caras, certo? E aqui do lado tem os releases que eles vão lançando a distribuição. Então, cara, se você for um cara valente e corajoso e quiser fazer isso na mão, seja feliz, mas pode ter certeza que o grau de dependência para resolver é muito complicado. E essa é a grande vantagem de usar uma distribuição, assim como no Linux, né? Seguindo um pouquinho adiante, aqui a gente já começa a detalhar um pouquinho melhor, tá? Eu não vou poder entrar muito nos detalhes, até pode ser um assunto de uma outra apresentação, mas aqui é importante relacionar um negócio. Como eu falei, o Hadoop, quando ele começou, ele tinha o HDFS, que é aqui embaixo, tá? Que é o sistema de arquivos distribuídos. Aqui na figura vocês vão poder ver que tem ali os vários nodos de processamento, né? E ele tinha o MapReduce, que está aqui, ó, que está fazendo processamento em batch, tá? E olha o que ele já virou hoje em dia. Por que isso, tá? Para resolver alguns problemas que na evolução da aplicação começaram a acontecer. Então, opa, toquei sem querer. Então, o que acontece, pessoal? Principalmente a gente tem que considerar o seguinte, tá? Que hoje a gente tem aqui o HDFS, o YARN, que a gente pode considerar que seria um sistema operacional que coordena todos esses vários componentes, tá? O MapReduce continua aqui, que é o processamento em batch, mas qual é a diferença do MapReduce? O MapReduce, quando ele surgiu, se utilizava muito disco, então o MapReduce ele utiliza disco, tá? Ele sempre vai persistir em disco, ele utiliza o disco no seu processamento. Aí vem um sucedâneo que é o Spark, tá? Que está aqui em memory. O Spark é ele é equivalente ao MapReduce, só que ele trabalha só em memória. Então ele consegue tempos de resposta mais rápido, tá? Porque uma das coisas que começou a evoluir, que assim como o próprio Hadoop, quando ele surgiu, ele era para o processamento em batch, a gente vai falar um pouquinho adiante disso aqui. Hoje a gente começa a ter outras demandas. Está falando de streams de dados, a gente está falando de integrações com data warehouse, quer dizer, a gente começou a se preocupar de ter tempo de respostas mais rápidos, tá? E aí que teve uma evolução muito grande desse cara aqui, que é o YARN, principalmente o YARN 2.0, para resolver esse tipo de problema. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E aqui, se a gente analisar, eu tenho o PIG, que é o script, o SQL, o que é o Hive? Tá? O Hive é uma interface que eu vou pegar minhas informações estruturadas SQL, persisto no HDFS, eu tenho uma interface no Hive, que é onde eu vou trabalhar via SQL com ele. Tá? Eu tenho no SQL aqui, certo? O AgeBase, que é um banco colunar, que já fazia parte dele há muito tempo, e agora tem um cara novo aqui, tá? Que é o Acúmulo. O Acúmulo é um banco no SQL também, ele é muito usado pela NSA americana, e ele resolve um problema que é o seguinte, quando a gente começa a pensar aqui do lado, tá? Que é essa questão de governança. O AgeBase tem um problema muito grande de segurança, tá? Ele não tem muito recurso de granularidade de segurança, e o Acúmulo já resolve isso, então ele está sendo muito utilizado por questões dessas questões de governança de dados, tá? O Phoenix é uma forma de eu acessar esses caras no SQL via uma interface SQL. Eu tenho aqui o Storm, que é para fluxo de dados, o Sol para busca, o Spark que eu falei. Existe também uma distro Spark, que eu posso baixar só o Spark sem colocar todos os outros componentes, mas na prática ele acaba acontecendo dessa forma. O que está acontecendo aqui interessante, cara, esse laranjinha aqui que é o TES, tá? O que o TES resolve, tá? Ao invés de o Hive e o próprio PIG trabalharem com o MapReduce, ele usa o TES. E o TES trabalha em memória. Então ele é um componente, uma evolução do YARN que foi criado para melhorar o desempenho desses caras, principalmente quando eu quero sistemas transacionais, tá? Sistemas online. O Slider para dividir os recursos desses caras aqui por vários servidores, tá? E assim vai indo, são vários componentes. Aqui em cima a gente começa a entrar com o Ambari, tá? Que o que o Ambari faz? É a interface que eu vou poder administrar todo esse meu cluster. Eu posso provisionar nodes, retirar nodes, saber como é que está o desempenho de cada node, eu uso essa interface. Aqui eu tenho uma questão que é o Zeppelin, tá? Que é o meu notebook.
E aí começa a entrar um outro cenário, pessoal, que a gente vai falar em seguida aqui, que vai começar o cenário de Data Science, que é o seguinte, tá? Isso aqui é muito legal, mas isso aqui não é uma panaceia. Então a gente começa a pensar, principalmente esse cenário de criar essa estrutura empresarial. A gente vai falar agora do próprio Data Lake, tá? A gente tem que considerar o seguinte, de graus de maturidade dessa estrutura, tá? Se no início é muito fácil a gente criar, por exemplo, pegar um sandbox da Hortonworks que roda no último servidor, eu consigo baixar uma estrutura Hadoop e começar a utilizar isso, na medida que isso aqui é crescer, a gente vai ter que começar a ter preocupações com a questão de governança de dados e com a questão de segurança. E essa é a razão que esses componentes começaram a ser acrescidos. Então isso aqui é um processo, é um projeto open source, e na medida que as demandas começam a acontecer, a comunidade não fica parada e começam a surgir os projetos. Então existem vários projetos na Apache Foundation, tá? E aqui eu vou voltar, lembra desses caras todos aqui, vários graus de maturidade, tá certo? Uns mais evoluídos que os outros, tá? E caramba, eu apertei na tecla errada, tá? Só um pouquinho, deixa eu corrigir aqui, falha nossa. Opa, vamos voltar um, ok. Então, eles começam a resolver essa categoria de problemas, tá? E aqui eu também não tinha tempo para falar um pouquinho de arquiteturas, tá? Que a gente pode pensar de data lakes, porque o Hadoop, como eu falei, ele é muito voltado para batch. Mas a gente pode ter coisas que começam a entrar aqui desse lado com fluxos, com stream de dados, com IoT, com aplicações real-time, tá? É uma outra classe de demandas que estão acontecendo e já tem produtos para resolver isso. E aqui do lado a questão de operações, o próprio Zookeeper, que é o zelador do zoológico, tá? É o cara que organiza os recursos de todo esse ambiente. Então isso aqui eu só queria dar um apanhado para vocês, de dizer basicamente o seguinte, que o Hadoop ele é um grande framework. A gente pode agregar, mas eu posso criar isso aqui, eu posso agregar, por exemplo, posso trabalhar com MongoDB e Hadoop, posso trabalhar com NoSQL, com Neo4j e Hadoop, posso, quer dizer, é muito grande a interoperabilidade dessas tecnologias, tá? E elas são usadas basicamente para a gente criar os data lakes, que é o que a gente vai falar a seguir. Então, chegamos no ponto Data Lake. Então a gente já falou Big Data, já falamos no SQL, a questão do Hadoop, né, o que tipo de classe de problemas eles vão resolver. Bom, agora o que nós vamos fazer com esse negócio, tá? E um conceito que é muito falado hoje é o chamado Data Lake, tá? Que é o seguinte, o que é um Data Lake, tá? Ele é uma estratégia de armazenamento de dados. É isso, tá? Normalmente, ele é feito com Hadoop. A gente pode implementar, normalmente, para usar um Data Lake, para criar um Data Lake, a gente usa Hadoop. Não necessariamente precisa ser. Eu posso, por exemplo, lembra ali, muitas vezes eu posso resolver aqueles problemas de escala, de persistir a grande variedade de dados, persistir o grande volume de dados, posso usar, por exemplo, um MongoDB? Posso criar um Data Lake com MongoDB? Pode. Quer dizer, não existe nenhum tipo. Eu posso criar um Data Lake que use Hadoop, use MongoDB, use Neo4j? Pode. E essa é a grande flexibilidade que essa tecnologia nos dá, entendeu? Ela não é engessada. Então, um conceito Data Lake, tá? É uma coisa mais conceitual que a gente está trabalhando aqui, é que ele vai trabalhar com os dados brutos. O conceito Data Lake é o seguinte, eu pego aquele dado bruto e jogo para dentro do meu lago de dados, tá? E aí começam as grandes situações. Pessoal, outra coisa que eu gosto de enfatizar é o seguinte, isso aqui não é uma panaceia, existe gente falando assim que a gente não tem, muitas vezes não forma um lago, forma um pântano, ou eu já vi falar do One Way Data Lake, ou seja, só vai dados lá para dentro e a gente acaba não tirando dados dele, tá? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter no construir esse Data Lake, tá? Mas o principal conceito que muda aqui é quando a gente está trabalhando com Data Warehouse, a gente usa o chamado ETL, né? Export, Transform and Load, ou seja, eu exporto o dado, eu trabalho aquele dado e aí que eu vou persistir. Quando eu penso no Data Lake, eu uso o ELT, eu exporto, eu carrego e depois é que eu vou trabalhar com ele. É esse conceito que muda, tá? E quem vai consumir esses dados é que vai definir o esquema que a gente vai utilizar isso aqui. Então ele tem uma grande flexibilidade de jogar os dados para aquele Data Lake e depois a gente poder trabalhar nisso. A gente vai falar um pouquinho melhor a respeito disso aqui agora, tá? Agora, obviamente, tem que ter os cuidados para a gente não virar um pântano. Uma outra coisa que eu queria comentar em termos de Hadoop, que muitas vezes nós tivemos casos de clientes que vamos montar um cluster maravilhoso, uma infraestrutura gigantesca e, cara, está até hoje o projeto parado porque não teve verba. Teve clientes muito pequenos que começaram um cluster muito pequenininho, era praticamente uma POC, criaram um primeiro produto, isso aqui virou em produção e aí a gente teve um problema, um ótimo problema que é conseguir escalar aquela infraestrutura. Então assim, pense pequeno, comece pequeno e cresça rápido. Essa tecnologia permite a gente ter esse cuidado de escalar a operação. Então assim, comece.
E eleja uma aplicação, tá certo? Não se preocupe também no tamanho. Hoje os clusters do Brasil, eles não são tão big, tá? O que realmente está pegando é a variedade da informação, esses dados não estruturados. A gente resolveu esse problema de juntar toda essa informação. Então, quando a gente falava aqui, ó, lá aquele slide lá no início, tá, que eu mencionava, né, como é que eu resolvia toda essa questão, aqui tem uma figurinha um pouquinho melhor, que eu também peguei da Hortonworks, que nós estamos explicando, é onde que entra então o Data Lake dentro do meu conceito, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, aqui eu estou com meus velhos sistemas, tá certo? Meus velhos silos, aqui eu tenho um Data Warehouse, aqui em cima eu tenho meus data, aqui eu tenho meu Analytics, tá? Aqui, ó, eu estou com o meu sistema de base de dados, não é isso? Meus data systems, como a gente chama aqui. Aqui eu estou com o meu BI, tá certo? Então, isso aqui é um sucedâneo BI? Não, ele é primo do BI. Eles trabalham junto, ele complementa o BI, tá certo? E aqui ele ilustra muito bem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aquela troca de informações com o meu Data Warehouse, com o meu BI, eu posso migrar informações aqui para dentro do Data Lake, e aqui estão toda aquela gama de fontes de dados não estruturadas que a gente está falando, tá certo? Que é como que a gente usa de colocar isso aqui para dentro do nosso Data Lake. E como eu falei aqui, o LT, tá? Exporta, carrega e depois vê como é que nós vamos trabalhar. Como é que a gente trabalha nisso? A gente pode criar aqui o online processing, tá? Daí eu posso criar visualizações, criar os dashboards, quer dizer, aproveitar esses dados, já começar a criar visões deles ali. E aqui, ó, esse quadradinho aqui, depois a gente vai falar nele, aqui que está entrando o Data Science, tá? Então, é interessante colocar isso aqui, que é o seguinte, tá? Que muitas vezes, já tivemos casos de empresas que começaram a fazer o Analytics, quer dizer, eles queriam começar a trabalhar de ter insights, já criar, botar cientistas de dados a minerar dados. Bacana. O que aconteceu? A coisa engasgou, a operação não escalava. Então é interessante você organizar essa informação toda. Esse é o grande recado que eu queria passar. É importante ter consciência desse cenário, dessas ferramentas, para a gente criar um ambiente adequado que na sequência vai poder minerar dados com tranquilidade, vai poder escalar a operação. Tá? E a gente criar esse nosso Data Lake corporativo. Bacana? Bom, a gente já está terminando e agora nós vamos chegar no valor da veracidade, que é o que está pagando a conta, que é o Data Science. Tá? O que a gente tem para colocar para isso é o seguinte: aquele monte de dados não serve para nada, interessa a informação. Informação, o que é o dado trabalhado? Então a gente tem que pegar esse monte de dados, a gente tem que organizar isso tudo, como a gente falou, e tem que começar a utilizar. E hoje, como se diz, que dados é o novo ouro, né? Há muito tempo atrás, cara, os japoneses impactaram muito o mundo nos anos 80, tá? A indústria americana de automóveis sofreu um grande impacto, mas basicamente os japoneses faziam o seguinte, tá? Ao invés de usar como o que o Henry Ford dizia? Você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preto. E os japoneses mudaram o paradigma. Que cor de carro você deseja? E eles te entregavam o carro que tu queria. O que isso aqui tem a ver com o que a gente está falando? Esse cenário de todo esse gigantismo de informações que as pessoas estão dizendo o que elas gostam, o que elas não gostam, estão tendo as suas experiências, estão dizendo quem faz um bom serviço, ou seja, elas dizem o que elas estão querendo. Basta a gente poder capturar essa informação. E isso é onde esse contexto que a gente está falando tudo aqui, que vai nos permitir, então, trabalhar nesse contexto, trabalhar nessa informação. O Data Science, ou ciência de dados, tá? Ela é multidisciplinar. Então esse cenário aqui ele é bem complexo, a gente fala de várias coisas que estão ouvindo aqui. Inteligência artificial, data mining, aí surgiram várias coisas, neurocomputing, deep learning, machine learning e tudo mais, tá? Bom, pessoal, só relembrando para vocês, tá? Isso tudo tá aqui, ó. Tá? Isso tudo tá ali. Então é muito importante ter consciência que para a gente poder trafegar nesse cenário, poder criar isso aqui, é importante ter uma estrutura adequada, tá? Bom, aí vamos chegar aqui ao cientista de dados, que é o cara que vai trabalhar com isso tudo, tá? Já indo para o final da apresentação. Uma característica muito legal é o seguinte, tá? É alguém que conhece mais estatística, o cientista de dados que conhece mais estatística que um cientista da computação e sabe mais ciência de computação que um estatístico. Esse cara ainda está em formação, em gestação, tá? Aqui é uma matéria que foi do Harvard Business Journal, que diz que inclusive essa é a operação mais sexy desse século, tá? Bom, agora pensando o seguinte, o que eu preciso para ser um cientista de dados, tá? Cara, é muito heterogêneo e basicamente é o seguinte, eu tenho que estar confortável em conceitos matemáticos, não preciso ser um expert, não ter dificuldade com estatística, muito do que a gente fala de esses conceitos de machine learning, deep learning, é estatística direto aplicado, tá? Tem que saber linguagem de programação, Python é muito usado, tem o R, que é uma linguagem que os estatísticos usam há muito tempo, tá? Julia está crescendo muito, somente na Europa. Modelos de persistência de dados, que a gente falou no SQL, a infraestrutura é legal,
O processamento paralelo, MapReduce, Spark e outros que estão surgindo aí. Machine Learning e suas técnicas, que é muito de estatística, matemática aplicada. O Stream, tá? Eu nem falei aqui, é uma questão que pode ser uma outra palestra, sobre Kafka, sobre NiFi. Tá? Conceitos de notebook, como o Zooper, o Zeppelin, e utilizar algumas ferramentas de visualização. Tá? Que são Tableau e Spotify. É muito legal, porque muitas vezes a empresa, eu já uso o Tableau, eu uso aquele link view, pode continuar usando, cara. Vocês vão ter de onde pegar o resultado desse processamento que vai ser feito aqui. Tá? O NiFi eu não falei, mas o NiFi, cara, é muito interessante. Todo mundo sabe aquele caso do Edward Snowden no NSA, tá? A ferramenta que ele usava era o NiFi para fazer aquilo tudo. Aí é um projeto da Apache Foundation e está disponibilizado. A Hortonworks tem um produto com HDFS, que é o produto que trata dessa questão de streaming de dados, tá? Já encerrando, pessoal, se alguém tem alguma dessas habilidades, tá certo? A gente, se tiver interesse, por favor, entre em contato conosco, temos disposição de querer evoluir na área, tá? É props.com.br/envio de currículo, tá? E para finalizar o seguinte, ó. Então, já que vocês já sabem agora o que é Big Data, o que é Hadoop, NoSQL, Data Lake, Data Science, para que isso serve, vocês estão muito à vontade para navegar nesse landscape, nesse cenário, tá? Isso aqui está atualizado até maio desse ano. Eu não coloquei aqui de Data Science, mas vou dizer que é muito grande, cara. É gigantesca a oferta de produtos, de alternativas que a gente tem para trabalhar nesse cenário, tá? Por isso que eu gosto muito, assim, de oportunidades como essa, de falar um pouquinho de conceitos para entender para que serve cada um desses negócios, tá? Porque vamos combinar, cara, já aprende isso aqui, tu fica zonzo, não sabe nem para que lado tu entra. Tu começa, entende? Para que serve cada coisa dessa. Então esse foi o objetivo que a gente tinha hoje aqui, tá? De poder apresentar para vocês o que são esses conceitos e que para vocês, a partir daí, possam navegar com mais tranquilidade e se aprofundar no tema aqueles que quiserem, tá? Cara, obrigado, aqui estão meus contatos, tá? O meu e-mail é eurico@props.science. Tem o link para o slide que a King Host vai disponibilizar depois para vocês, os vídeos e os slides também. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.